Boa noite, pessoal. Bom dia e boa tarde. Eu não sei que hora que vocês vão assistir esse vídeo, né? Eu me chamo Ivan Santos e nesse canal eu falo somente de Deus, das coisas de Deus e a frase que eu nunca vou esquecer. A porta que Deus abre, ninguém fecha, e a porta que Deus fecha, ninguém abre. Amém? Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu quero te pedir que vocês se inscrevam no canal, deixe o seu joinha, né, o seu like, né? Clica no botãozinho do like e se inscreva no canal e compartilhe esse conteúdo aí para que vai a mais e mais pessoas. Amém? Glória a Deus. Meus amados irmãos, a palavra que eu tenho hoje fica no livro de Abacuque 2:12. Olha o que está escrito no livro de Abacuque 2:12. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre a tábua, para que a possa ler o que escreveu. O que você escreveu, para que você possa ler o que você escreveu. Então, escrever bem escrevedinho, para que toda vez que você for ler, você lê. Meus amados irmãos, agora eu vou falar para você qual é a visão. Qual é a visão que a pessoa, que Deus está falando aqui no livro de Abacuque, que Deus usou o profeta Abacuque para escrever aqui. A visão que Deus está mandando você escrever é se você tem um pensamento de fazer algo, tipo, vou fazer uma aplicação para ter um retorno. Um exemplo que eu vou dar aqui na área financeira, um exemplo. Aí você tem uma visão que você vai entrar num projeto que vai dar certo. Deus está tocando no seu coração que vai dar certo. Você tem que escrever. Porque que se você escrever, você não vai esquecer. Aí de quando em quando você vai lá e lê aquela visão. Lê aquela visão para que se torne bem legível na sua mente. Porque você vai passar a acreditar em tudo que você escreveu ali. E Deus, ele quer que nós acredite no nosso sonho, meus amados irmãos. Deus, ele quer que a gente acredite na nossa visão, no nosso sonho. Então a gente tem que ter visão. E qual é a visão? É a visão espiritual, porque essa visão aqui é carnal. Nós temos que ter a visão espiritual. Nós temos que pedir discernimento para Deus, para que ele venha nos ajudar a nós discernir o que vai dar certo na nossa vida, nenhum projeto, nenhuma sociedade, né? Às vezes você vai fazer uma sociedade com alguém. Então Deus, ele quer que você escreva num papel. Ele está falando, se você tem uma visão, escreva num papel e torna bem legível. Para quê? Para que na hora que você lembrar de algo que você vai fazer, você ir lá e você ler aquela visão que você teve. Ou seja, a visão espiritual, meus amados irmãos. A visão espiritual. Você que está solteiro, às vezes você... eu desejo uma mulher assim, assim. Você que está solteira, que deseja também se casar com um homem. Eu desejo um homem assim, assim, um homem que não fuma, tal. Um homem espiritualizado, um homem que tenha, né? Que seja um homem de Deus. E a mulher também, né? E o homem também. Se quiser casar com uma menina, que Deus põe uma menina assim, assim. Isso é uma visão o quê? Visão espiritual. Você quer uma pessoa espiritualizada, você quer uma pessoa que não é de bagunça, que não é que gosta dos mesmos gostos de você. Então isso é uma visão que você está tendo, né? E nos negócios também, às vezes a gente tem um pensamento, isso chama visão também. Se você tem um pensamento de entrar em um projeto, de aplicar algum dinheiro em algum fundo imobiliário, em alguma coisa, você tem aquela visão, aí você vai lá e você escreve, aí de tempo em tempo você vai lá e olha, porque Deus, ele vai te lembrar, ele está falando na palavra dele. Se você tem uma visão boa, escreva, você tem que escrever, meus amados irmãos, escrever a visão, né? Então a palavra de Deus é bem clara, né? E ele está pedindo para que nós viemos escrever a nossa visão, qual é a sua visão que você está tendo do mundo aí fora. É uma visão assim, assim. Escolhe as coisas boas, meus amados irmãos. Não tem só coisa ruim no mundo, não. Coisa ruim você não precisa ficar pensando, você não precisa ficar se martirizando, não.
Deixa as coisas ruins para lá e pensa nas coisas boas, foca nas coisas boas, foca no que você quer. O que você quer para a sua vida? Você tem que focar, meus amados, escrever num papel para que Deus venha abençoar e que dê tudo certo na sua vida. Amém? Glória a Deus. Espero que foi explicado, que vocês entendam direitinho, assim como eu entendi, né? E aplica na vida de vocês, meus amados irmãos. Porque a vida de vocês, Deus, Ele é um Deus onisciente, onipresente. Ele está na nossa vida, meus amados irmãos. Ele está aqui agora comigo, Ele está aí agora do outro lado dessa câmera com você. Deus, Ele está em todos os lugares. Então, aplica as coisas boas que Deus deixou na nossa vida. Esquece as unhas, aplica só as boas. Tenha pensamentos bons, meus amados irmãos. Tenha pensamentos escute áudio de coisas boas, né? Tem muito áudio no YouTube, né? Aí na plataforma do YouTube tem muito áudio de coisas boas, de positividade, de agradecimento, então você passa a escutar esses áudios de agradecimento. Às vezes você está lavando uma panela, se você for a mulher lavando uma roupa, limpando uma casa, coloca no seu celular ou no sonzinho de casa mesmo, ou até mesmo na televisão, e fica ouvindo durante o dia coisas positivas, entendeu? Para que não venha entrar nada negativo na sua cabeça. Porque às vezes o inimigo ele fica soprando pensamentos negativos para que a gente venha a falar, e na hora que a gente fala, a gente dá ordem no mundo espiritual, se torna um decreto. No mundo espiritual não sabe o que é brincadeirinha e o que é sério. No mundo espiritual tudo é sério, não tem brincadeirinha. Ah, tô brincando. Não tem brincadeira no mundo espiritual. No mundo espiritual tudo é sério, então você tem que vigiar as suas palavras. Nós temos que vigiar nossas palavras. Então, quanto mais você escuta coisa positiva, mais você vai ter pensamento positivo para você aplicar na sua vida, para você aplicar na sua casa, na sua família, né? Para você aplicar no trabalho, né? Às vezes você chega no trabalho e aí você fica só pensando, aquele patrão chato, aquele cara chato, tal. Aí você fica o dia todo só pensando. Quando você vai conversar com o patrão, ele fica mais chato ainda, porque você tá pedindo, você só fala em coisa negativa, você fica só pensando coisa negativa. Então a gente pensa, depois a gente acaba falando. Então pense somente em coisas boas, pense que aquele patrão chato vai ser um patrão bom, que quando você estiver no lugar dele, que você for patroa ou patrão, você agirá de um modo diferente. É isso que Deus quer para nós, né? Que a gente venha a ser diferente, que a gente venha a ser melhor, né? Porque Deus, Ele é onisciente e onipresente, Ele está em mim, está com você, Deus está em todos nós, né? Todos nós temos Deus no nosso coração, porque a palavra de Deus fala, o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, e o Espírito Santo ele faz parte de Deus, né? Porque quando Deus lá no livro de Gênesis falou assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, eu imagino que Deus estava com Jesus Cristo e com o Espírito Santo, porque ele falou façamos. Se fosse ele estivesse sozinho, ele falava, vou fazer o homem a minha imagem e a minha semelhança. Ele falou façamos, né? Então quando ele falou façamos, ele não estava sozinho. Eu creio que Jesus Cristo e o Espírito Santo, que habita em mim e em você, estava com ele. Então nós temos um pedacinho de Deus dentro de nós, meus amados irmãos. Basta nós fazer com que venha para fora. Como assim? Fazendo coisas boas, né? Pensando coisas boas, pensando como Cristo pensa. Como que Jesus Cristo pensa? Jesus Cristo só pensa em coisa boa. Quando o pessoal vinha para atingir Jesus Cristo para ver se ele fazia alguma coisa de pecado, Jesus Cristo ia lá e fazia diferente, né? Jesus Cristo chegou no poço de Samaria, falou para aquela mulher samaritana, né? Falou assim, vai lá chamar o seu marido. Ela falou, não tenho marido. Aí Jesus Cristo falou, bem, você falou, você não teve marido, mas você já teve 5 e o que você tem não é seu. Então Jesus Cristo falou, falou com ela de um modo diferente, entendeu? Hoje em dia não, hoje em dia eu vejo as pessoas, é isso, é aquilo, é a mulher do mundo, é a mulher da vida, é a mulher largada. Temos que parar com isso, de julgar os outros. Quem somos nós para julgar alguém, meus amados irmãos? Se nem Cristo veio aqui, ele não julgou ninguém. Aí a gente fica julgando um que é macumbeiro, julgando um porque tá usando uma saia curta, julgando o outro porque fuma maconha. Não,
Nós temos que pegar essas pessoas e trazer para perto de Deus, não é ficar julgando ela. Porque se a gente ficar julgando ela, ela vai mais para longe de Deus. Então você tem que pegar e chamar essas pessoas para perto de Deus, amém? Glória a Deus. Então que Deus abençoe a nossa noite, né? O nosso dia, né? E a nossa tarde, amém? Glória a Deus, aleluia. Fique com Deus.